Hoje eu quero falar com você sobre um grande erro que você pode estar cometendo na sua prática de yoga e está te impedindo de evoluir. E por que que isso é tão grave, vamos dizer assim? Porque se você começa a praticar e você não percebe resultado, você sente que não está no caminho certo, a tendência natural é que você desista. E aí você deixa de colher todos os excelentes benefícios que o yoga poderia proporcionar para a sua vida. Para você entender esse grande erro, eu preciso antes te explicar quais são as duas grandes possibilidades para que você evolua no yoga, tá bom? Existem basicamente dois caminhos. Eu descobri esses caminhos meio que por acaso. Deixa eu te explicar. Eu trabalhei numa escola de yoga especializada entre 2016 e 2022. Quando eu trabalhei nessa escola, o que acontecia? Você tinha várias turmas de aulas em grupo, né? A partir de 2020, com a pandemia e tudo mais, tínhamos aulas também online e presenciais, tudo em grupo. E você também tinha a possibilidade de fazer aulas personal, aulas particulares. E existia uma discrepância grande de valores entre você fazer uma aula particular e você fazer uma aula em grupo, tá? A aula particular ela tinha um valor muito mais alto de investimento por parte do aluno. E o que acontecia? Quando nós tínhamos uma turma, a escola específica onde eu trabalhei, ela era especializada em yoga, ela era totalmente, 100% focada nisso, não tinha outra modalidade ali dentro. O que acontecia? Nós tínhamos um critério, um cuidado muito grande sobre os alunos que entravam em cada turma, em cada horário, tá? Por que disso? Veja só, se eu tenho uma turma, as turmas todas elas eram com poucos alunos, tá? Eram turmas com 4 alunos, 5, uma ou outra aula assim, muito cheia, chegava a ter 8 alunos, no máximo 10 em uma eventual reposição. Então, imagina uma turma onde você tem 4 pessoas. Nessas 4 pessoas, vamos supor que você tem um aluno que é extremamente ansioso, extremamente agitado e está precisando gerir essa ansiedade. Ou seja, eu preciso trabalhar muito foco, muita concentração, muito equilíbrio e muito baixar a energia dessa pessoa, tá? Imagina que junto com esse aluno você tem uma segunda pessoa, um segundo aluno, uma aluna, que tem um estado que beira a depressão, vamos dizer assim. Ela precisa de energia. Ela precisa que a energia dela esteja lá no alto, para ela se sentir motivada, para ela se sentir alegre, para ela se sentir feliz e ter vontade de fazer as coisas. Essas duas pessoas precisam de técnicas opostas entre si. Um, eu vou direcionar, canalizar e acalmar. O outro, eu preciso estimular e energizar. A aula que funciona para um não tem a menor chance de funcionar para o outro, e vice-versa. Então perceba que, neste caso, essas duas pessoas, são pessoas quase que incompatíveis. Tá? As aulas delas são incompatíveis. Então elas não podem praticar juntas. O ideal é que não praticassem. Mas, obviamente, numa aula em turma, é muito difícil você controlar isso 100%. A gente tentava, a gente se empenhava, mas é muito difícil. Agora, quando você tem uma turma tão heterogênea, certo? Uma turma tão heterogênea, o que vai acontecer? O instrutor ele não vai poder dar a melhor aula para aquele aluno ansioso. Porque se eu der a melhor aula possível para ele, eu vou estar dando uma aula muito ruim para a outra pessoa que beira o estado depressivo. Ao mesmo tempo que, se eu der a aula ideal para este outro aluno que está em estado quase depressivo, vai ser uma aula muito ruim para aquele aluno que está ansioso. Então, eu preciso atender aos dois, certo? No afã de atender aos dois, dessa necessidade, eu vou ter que dar uma aula média. Eu vou ter que dar uma aula que nem é o ideal para o aluno A e nem é o ideal para o aluno B. Os dois vão sair de lá se sentindo bem? Não tenho dúvidas disso. O yoga tem essa capacidade, tem essa habilidade, tem essa potencialidade. Mas os dois não vão fazer a melhor aula possível para cada um deles, porque eles estão
dividindo a atenção com o grupo. Eu falei aqui de A e B, mas naturalmente isso poderia acontecer com 3, 4, 5, 10, 20 pessoas ali numa turma. Quanto mais gente tem e quanto mais essas pessoas são diferentes entre si, menos eu posso direcionar 100% da atenção e do foco para a necessidade de um único aluno, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu estou te contando essa experiência lá que eu tive. Ah, sim, e daí depois disso, o que aconteceu? Eu comecei a ter alunos particulares, eventualmente isso aconteceu. Deixa eu continuar a história, depois eu volto na moral da história. É assim, meus vídeos são meio que um bate-papo, né? É como se a gente estivesse tomando um café junto. Hoje uma água, não estou tomando café por esses tempos. Então, imagina, e eventualmente eu comecei a ter alunos particulares. Quando eu tinha um aluno fazendo uma aula personal comigo, só eu e o aluno, opa, agora eu posso focar 100% da atenção neste aluno. Então, eu vou entender exatamente o que ele precisa e a aula vai ser totalmente para ele. Esse aluno tem um nível de resultado muito superior ao aluno que está fazendo aula em turma, mas muito superior, tá? E o que acontecia? Um aluno que faz aula em turma, eventualmente ele muda de turma, fazia aula com um instrutor, começa a fazer com outro, começa a fazer uma turma diferente, então se envolve com pessoas diferentes em outras turmas, às vezes vai se entrosar mais ou menos com seus companheiros de turma e por aí vai. Existe toda essa oscilação, tá? E naturalmente, esse aluno de turma, estou falando de uma forma genérica, tá bom? Esse aluno de turma, ele eventualmente acabava saindo da escola. A rotatividade de um aluno de grupo, ela é muito maior do que aquela de um aluno personal. Para você ter uma ideia, nesse momento que eu estou falando aqui com você, eu tenho aluno particular que faz aula comigo há 8 anos. Eu tenho alunos com 5 anos, com 6 anos. Eu acho que eu não tenho nenhum aluno fazendo aula... Não, mentira. Tenho alunos que estão fazendo aula personal comigo há 1 ano mais ou menos. Tem alunos recentes também. Mas a maioria dos meus alunos particulares, eles têm, assim, muita estrada. Eles não param de praticar, porque eles têm muito resultado. Isso dá muito certo, porque a prática é muito específica, é muito direcionada, é muito pontual. E esse nível de resultado que essa pessoa tem deixa ela motivada para continuar, afinal de contas, os resultados estão aparecendo. Perceba, dentro dessa história, o que eu te mostrei? Que nós temos dois universos, duas possibilidades de você ter resultado no yoga. Ou melhor, duas formas de você praticar yoga. Colocando agora, eu te dei toda uma visão de um instrutor, agora vamos para o ponto de vista de um aluno, de alguém que está querendo praticar yoga e colher os benefícios disso. Perceba que eu mostrei aqui para você dois caminhos. Você tem o caminho de aulas genéricas, vamos dizer assim. Uma aula que não vai ser 100% para o que você precisa e para a sua necessidade. E você tem o caminho de uma aula 100% personalizada para você especificamente. Conversando aqui, eu e você no ambiente online, vamos imaginar. Se você fosse frequentar algum espaço online aqui para você fazer aulas, provavelmente você iria fazer aulas genéricas, tá? Por quê? Eu digo isso porque eu tenho a comunidade Sattva, que é uma escola online, vamos dizer assim, e lá eu tenho um punhado de aulas gravadas. Eu tento direcionar as minhas aulas para os meus alunos, que estão lá presentes. Eu dou atenção para todos eles, eu quero conhecer cada um deles. Então eu tento direcionar para eles, mas, obviamente, eu tenho um grupo heterogêneo. Então, se você entra no universo online para você praticar yoga, muito provavelmente você vai se deparar com aulas genéricas. O que eu quero dizer com aulas genéricas? Às vezes esse nome, né, esse termo, dá uma sensação de um negócio ruim, dá uma sensação de um negócio, sei lá, sem qualidade. Não é isso, tá bom? Não é isso de forma alguma. Quando eu estou falando de genérico, eu estou falando que não é específico, é o contrário de específico, não é pontual específico para a sua necessidade. Não é pontual específico porque você precisa. André, mas eu entrei lá num clube de yoga, numa turma de yoga online, que tem aulas só para flexibilidade. É um objetivo específico, é verdade. Mas o professor ele não está te vendo praticar.
Ele não sabe qual é a flexibilidade que você tem facilidade, qual que é que você tem dificuldade. Ele não consegue enfocar mais naquilo que você tem dificuldade para você evoluir, nem consegue enfatizar mais aquilo que você tem facilidade para você se tornar excelente nisso. Ele simplesmente monta uma prática com um objetivo específico. Flexibilidade, ok, mas ela ainda vai ser genérica dentro das possibilidades que ela tinha, entende? Então, perceba, quando você vai fazer uma aula genérica, você está fazendo algo que não é 100% feito para você. O que que isso implica? Isso implica que você vai ter resultado? Sim, você vai ter resultado. Mas, em geral, essas aulas elas precisarão de mais tempo para dar resultado. Tá? Uma aula que ela não é tão cirúrgica para o que você precisa, ela vai dar um resultado, mas ela precisa de um longo período de você ali praticando para que você consiga ter resultado. Você precisa persistir mais. Então você precisa de alguma forma gostar daquele processo para que você consiga persistir tempo suficiente para ter o resultado que você gostaria. Além do mais, você como aluno vai chegar ali, eu quero flexibilidade, e você começa a fazer um monte de aula de flexibilidade. E um dia você descobre que flexibilidade é um conceito meio complexo. Vou te dar um exemplo, tá? Muitas pessoas querem fazer abertura pélvica, né? Tipo, afastar as pernas aqui o máximo possível, zerar a abertura. E todo mundo, né, acha que tem que treinar flexibilidade, flexibilidade, flexibilidade. Ninguém se dá conta de que para você afastar aqui os pés o máximo, tem que ter muita abertura na parte interna das coxas, é verdade? Mas ao mesmo tempo que você precisa alongar esses músculos internos, o que vai puxar as suas pernas para fora é a musculatura externa da sua coxa e do seu quadril, os músculos dos glúteos, os músculos abdutores, certo? É isso, acho que é esse nome, acho que eu não estou errando não. Então você tem que alongar os adutores e tem que fortalecer os abdutores, ok? Alongar a parte de dentro, fortalecer a parte de fora das suas pernas e quadris. E aí você está lá treinando flexibilidade há um tempão, e você descobre que, opa, peraí, eu alonguei tanto a parte interna da coxa, eu não consigo ainda ter a abertura que eu queria ter, mas acabei de descobrir que precisava ter força aqui de fora. Eu não tenho essa força. Peraí, agora eu preciso fazer prática de força. Eu estava focando em flexibilidade, mas eu acabo de descobrir que eu preciso treinar força para ganhar flexibilidade. Isso é um segundo problema, uma segunda dificuldade de uma aula genérica. Você, quanto aluno, você tem uma vontade, um desejo de desenvolver alguma coisa, mas não necessariamente aquilo que você quer desenvolver é o que você precisa desenvolver para alcançar o que você quer alcançar. Deu para entender? Acho que ficou um pouquinho confuso, mas acho que deu para você sacar a ideia. Então, quando você vai fazer uma aula genérica, temos aí uma segunda barreira. Fez a aula genérica. Ela vai naturalmente demorar um pouco mais de tempo para gerar resultado. Além de demorar um pouco mais de tempo para gerar resultado, você pode estar se dedicando a uma prática que não está voltada para o resultado que você realmente precisa para chegar onde você quer, tá? Então, existe esse lapso entre compreender as suas necessidades e buscar essas aulas, entende? Isso aqui também dá uma retardada na sua evolução, no seu progresso, e pode acabar sendo desmotivador. Você vai começar a achar que, de repente, sei lá, yoga não funciona para você, você não teve um bom aproveitamento da prática, e por aí vai. Por outro lado, vamos para um outro aspecto agora. Uma aula genérica, e eu vou dizer uma aula genérica assim, absolutamente genérica, no sentido de ela não está focada em força, ela não está focada em flexibilidade, ela é simplesmente uma aula que trabalha todos os aspectos do yoga, com menor intensidade, mas de forma completa e redonda, vamos dizer assim. Esse formato de aula genérica, apesar de todos esses pontos fracos que eu mencionei aqui para você, existe um ponto forte muito importante, que é o seguinte: yoga não é ginástica. Yoga é um processo 80% mental. Isso quer dizer que, uma vez que você começa a praticar yoga, você está alterando o funcionamento da sua mente. Você está alterando a forma como a sua mente funciona. Se eu te desse uma aula extremamente introspectiva, muito forte para a ativação deste centro de força aqui, que é o Agnya Chakra, que todo mundo fala tanto dele, chama de terceiro olho,
né, dessa aportuguesada aí no nome e tudo mais. Se eu te desse uma aula que trabalhasse aqui intensamente, isso aí é bom, vai meditar e etc. É verdade. Mas se você fizesse isso, um monte de aulas que só trabalham isso, você começa a ficar uma pessoa. Você pode vir a ficar uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha o dono da razão, você pode começar a ter um apego às suas ideias que beira uma teimosia, você pode começar a ficar uma pessoa muito altiva, você pode começar, por exemplo, a ficar uma pessoa desconectada da realidade, que está tão ligado às ideias, às intuições, à meditação, etc., que você começa a se desconectar do que é mundano, o trabalho, as contas para pagar, o financeiro, etc. Então, pode vir a acontecer esse tipo de desconexão da realidade quando você foca excessivamente na ativação desse centro de força. Por que eu estou te dizendo isso? Eu não quero te assustar, só estou te mostrando que o efeito do yoga é muito além de ficar com um corpo mais forte ou mais flexível. Existe um efeito forte e intenso na sua mente e no seu comportamento. Então, quando você faz uma aula genérica que não tem excessos de ativar este ou aquele centro de força, de ativar este ou aquele efeito, você vai ter um baixíssimo índice de, vamos colocar assim, efeitos colaterais no yoga, tá? Quer um outro exemplo para você entender isso? Imagina que eu estou dando aula lá pro cara ansioso, para ele desacelerar, para ele acalmar, para ele focar e etc. Imagina que você não é pessoa ansiosa, você é pessoa com baixa energia, tranquilo, sossegado, beirando aquele estado ali depressivo. Não estou falando de uma doença, tá? Mas beirando aquele estado depressivo. Você é mais na sua, mais introspectivo, mais quietinho. E aí você começa a fazer essa aula aqui que eu estou direcionando pro cara da ansiedade. Daqui a pouco você não tem vontade nem de conversar com as pessoas, entendeu? Você entra no elevador e você não quer nem cumprimentar as pessoas, de tão introspectivo, de tão recolhido para dentro de você que você ficou. Se isso acontecesse com você, se você ficasse tão quieto, mas tão quieto, que isso começasse a ser uma coisa, digamos assim, estranha para a sua vida social, isso é o que eu chamo de efeito colateral do yoga, um efeito colateral negativo. Você começou a ter efeitos na sua personalidade, no seu comportamento, que não são os mais adequados para a sua vida cotidiana, para o seu trabalho, para você estudar, para você conviver com a sua família, com seus amigos, etc. Quando eu falo que eu ensino yoga para a vida real, eu estou falando disso. Eu não quero que você tenha esses efeitos. Eu não quero que você pratique e tenha esses efeitos colaterais que te deixam uma pessoa um pouco esquisita, um pouco fora do seu comum, entende? Deixando de ser quem você é, vamos dizer assim. Então, quando você faz uma prática genérica, você praticamente exclui a possibilidade de você manifestar esse tipo de efeito colateral. Porque como ela estimula de tudo um pouco, é um efeito muito equilibrado e muito saudável para a sua mente. Esse efeito vai ser ideal para quem? Para quem não está fazendo yoga, para ficar com a barriga de tanquinho, ou para ficar mais fortinho, ou porque, enfim, viu que é bonito o corpo de yoga e agora está fazendo yoga como se fosse musculação ou ginástica. Para quem quer algo além disso, as práticas genéricas, elas são excelentes. Elas vão te dar um ótimo resultado, elas vão te dar um emocional equilibrado, elas vão te dar clareza mental, saúde, vitalidade, disposição, qualidade de sono, e tudo isso de forma equilibrada. Tudo isso sem gerar um grande impacto instantâneo assim no seu comportamento, que poderia gerar estranheza, tanto para você quanto para as outras pessoas. Isso é um ponto. Se você é uma pessoa super ansiosa e faz uma prática genérica, o que vai acontecer? Você vai regular a sua ansiedade? Vai, mas vai ser um processo gradual, vai ser um processo mais saudável, tá? Eu falo gradual, às vezes tem gente que acha que isso é ruim, vai demorar. Não, gente, isso é bom. Se você faz a coisa de um jeito gradual, de um jeito metabolizável, isso é mais saudável. Você não se estranha, você não deixa de se reconhecer, entende? A outra possibilidade, do outro lado, no outro universo, nós temos as aulas específicas, que são aquelas aulas que são 100% voltadas para você e para a sua necessidade. Essa aula só tem duas possibilidades dela acontecer. Primeiro, você fazer aula particular com um bom professor. Tá?
eu falo bom professor porque tem muito instrutor que não tem o conhecimento, a habilidade de dar aulas específicas, tá? Eu já conheci inúmeros, é assim mesmo. Professores, às vezes, que estão... Eu já fui esse professor, tá? Quando eu comecei a dar aulas em 2016, eu não tinha essa habilidade toda para direcionar técnicas, de especificar práticas tão pontuais para a necessidade de uma pessoa. Hoje em dia eu tenho. Então, a única possibilidade de você ter essas aulas específicas é fazer com um excelente professor, aulas personais, aulas particulares, ou a outra possibilidade seria você dominar e compreender o yoga a esse tanto, tá? Você conhecer tanto o yoga, que você saiba quais são as melhores técnicas para cada situação. E o segundo ponto, você conhecer muito bem a si mesmo. Então, olha, são dois desafios muito grandes. Você entender muito de yoga e você entender muito sobre você mesmo. Sinceramente, eu quase que descartaria essa possibilidade. Essa possibilidade era muito difícil. Se você, sozinho, acredita que conhece muito bem yoga, acredita que conhece muito bem você mesmo e começa a fazer aulas específicas, se você começar a ter efeitos colaterais que mudam excessivamente o seu comportamento, você sequer vai ter consciência disso. Porque é você mexendo com você mesmo. É um caos. Não recomendo. Você precisa ter um professor te acompanhando com essas aulas direcionadas, pontuais, particulares. Então essa é a única forma de fazer isso. Então perceba, esse já é um caminho que exige um investimento um pouco maior. Por outro lado, esse é o tipo de caminho que mais agrada as pessoas hoje em dia, porque o resultado é rápido. Você tem uma percepção de transformação muito rápida. É uma aula e pum, você está transformado. Pra você ter ideia, hoje os meus alunos particulares eles fazem aula comigo uma vez na semana. Você praticar yoga só uma vez na semana é muito pouco. Só é possível você fazer isso uma vez na semana e ter um resultado tão bom que isso te faça se sentir bem o suficiente para você continuar ao longo de anos, é porque a coisa dá muito resultado, tá? Porque a aula é muito assertiva. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então, para você fazer esta aula, você vai ter que investir um pouco mais. Você vai ter resultado muito mais rápido. Porém, eu não vejo outra forma de você ter esse tipo de prática. No universo online, sinceramente, eu já fucei muito, eu já quebrei muito a minha cabeça para conseguir proporcionar isso para as pessoas. No universo online, sem o instrutor estar te acompanhando de forma individual, eu não consigo entender como seria possível fazer isso, tá? No mundo presencial é possível? Numa aula de turma, com turmas muito pequenas, com 2 ou 3 alunos, um instrutor com muita habilidade para conseguir dar técnicas diferentes para essas 3 pessoas em uma aula de 1 hora, é possível, mas perceba, não é simples, tá? Entendido tudo isso, eu quero que você... Eu tô tentando medir minhas palavras para não ficar técnico e difícil o entendimento do que eu quero te passar. Pensando em você como aluno, perceba, pode ter coisa aqui que você já se identificou, pode ter coisa aqui que você já teve uma experiência de yoga e você está notando que aconteceu com você, ok? Entenda, são as duas realidades, são os dois únicos caminhos para você evoluir. Talvez você foi ali numa aula genérica e não se sentiu atendido e você desistiu dessa coisa, você achou que não era para você. Saiba, só não foi bem orientado, você só não entendeu exatamente onde você estava entrando, tá? É o que eu acredito. Então, vamos resumir tudo isso que eu te falei até aqui. Basicamente, olha só, 2 caminhos, certo? Você pode fazer aulas genéricas, você pode fazer aulas específicas. Em relação à diferença entre resultado e tempo, eu acho que é o mais importante. Aula genérica, você vai ter que persistir mais tempo na prática para ter um resultado mais expressivo. Isso vai te garantir uma prática sem efeitos colaterais indesejáveis. Isso vai te garantir uma prática onde você evolui gradualmente, de forma saudável, para o seu corpo, para a sua mente, para a sua vida social e para o ambiente onde você vive. Aula específica, resultado rápido, necessidade de acompanhamento próximo para o caminho, a sua jornada ser ajustada rapidamente, se for o caso, se for preciso. Precisa existir um companheirismo muito grande entre aluno e instrutor, para o instrutor entender exatamente
se a direção está certa ou se ele está começando a ter algum efeito colateral indesejado durante a prática. Um é muito rápido, o outro vai demorar o resultado. Um você se sente muito motivado, porque o resultado vem rápido, porque você percebe a diferença logo, as pessoas notam a diferença logo. O outro, o resultado demora um pouco mais para surgir, mas é um resultado sólido, é um resultado consistente, mas que exige mais tempo de dedicação para você conseguir notar isso. Geralmente essa pessoa vai precisar de uma dose extra de autodisciplina e automotivação para ela conseguir persistir na jornada o tempo suficiente. E note, feito esse breve resumo das duas coisas, qual que é a grande dificuldade, qual que é o grande erro que te impede de evoluir no yoga? É você não entender essas duas realidades, é você estar fazendo uma aula que ela é genérica e você não persistir tempo suficiente nela. Esse é o seu grande erro. O seu grande erro é fazer algo que vai dar muito resultado, um resultado sólido e saudável no longo prazo, mas você está esperando que dê resultado no curto prazo. Sendo que para fazer isso, você precisava estar fazendo uma aula altamente direcionada e específica para você. E aí eu vejo que as pessoas ficam pulando muito de tipo de yoga para tipo de yoga, outra modalidade, vou tentar nesse outro lugar, vou tentar esse outro professor, e ela fica ali dispersando a energia, o tempo e o dinheiro dela em vários lugares diferentes, tentando encontrar algo que ela não encontra. Por quê? Porque ela queria algo específico. Se ela tivesse pegado qualquer um desses instrutores que ela já praticou e tivesse investido numa aula particular, talvez ela teria o resultado que ela tanto queria. Ela está achando genérico, mas ela não está saindo do genérico, ela só está fazendo genérico em lugares diferentes. Então, isso pode estar te impedindo de ter resultados no yoga. Entenda, é perfeitamente possível que você tenha resultados no yoga com qualquer uma das duas formas de prática, tá bom? Isso é importante de ser dito. A questão é, se você fizer a aula mais genérica, você vai ter que ter mais paciência para o resultado se processar ao longo do tempo. Se você fizer aulas aqui, online, num processo de mentoria, aqui na descrição desse vídeo vai ter a comunidade Sattva, o link para você conhecer a comunidade Sattva. Lá eu faço uma sessão de acompanhamento individual com todo aluno que entra. Eu converso com você, eu entendo sua realidade, eu vejo sua dificuldade e te direciono dentro do material que a gente tem lá dentro. Além disso, tem a jornada Sattva, que é exatamente uma jornada genérica que vai dar muito resultado. Se você seguir ela à risca, você tem aí prática para você fazer ao longo de, olha, 10, 20, 30, sei lá, umas 40 semanas, tá? Se você seguir ela assim, ó, certinho, sem dispersar, você vai ter quase um ano de práticas para você fazer, mas daqui a um ano você vai estar irreconhecível, de tanto que você vai ter evoluído mentalmente, emocionalmente e também fisicamente, tá? Se você quiser conhecer, o link vai estar aqui na descrição. Se você quiser fazer uma aula particular, confira se tem vagas. Entra no link da descrição, lá tem um lugar para você falar com o suporte, você conversa e ele pode te orientar em relação a isso. Isso é uma outra conversa. Mas enfim, espero que eu tenha clareado para você as suas expectativas. Você não pode estar fazendo uma coisa com a expectativa da outra e vice-versa. Se você alinhar essas expectativas, eu acredito que quase que qualquer modalidade ou jeito de yoga que você praticar tende a dar certo. Espero que tenha ficado clara essa ideia. Curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima com essa mão. Até lá!